Pessoal, então olha só. Eu vou habilitar para vocês aí o compartilhamento de tela, tá? Para vocês acompanharem junto comigo, certo? Só um minutinho que leva um tempinho, né? Ah, já está, inclusive, pessoal, já estava aberto aqui nos exames. Realmente está aberto o capítulo 3, está aberto até hoje às 11h59, certo? Estava aberto aqui, eu não tinha visto. Então está habilitado o capítulo 3 até hoje à meia-noite, 11h59. Então dá uma corridinha aí para vocês fazerem ele para não ficar coisa para trás aí, tá? Todo mundo entendeu aí, pessoal? Deu para ouvir o recado? Vou escrever aqui para registrar. Então tá, então vamos lá. Vou habilitar aqui o software aqui rapidinho. Iniciando a transmissão. Ela vai aparecer para vocês aí daqui a pouco a minha tela aí, tá? Beleza, gente. Todo mundo vendo minha tela aí, né? Ok. Beleza. Bom, pessoal, já é a nossa quarta aula, né? Então a metodologia da aula já está bem definida, né? Então vocês já estão acostumados. A gente já vai começar o nosso conteúdo aqui. O nosso capítulo 4, né? O assunto, né? O conteúdo desse capítulo é sobre acesso à rede, né? Então a gente viu na aula passada que a gente tem modelo em camadas, né? A questão do acesso à rede é aquele ponto, né, onde a gente tem a camada mais próxima, né, de hardware, né, onde a gente tem as camadas baixas que a gente fala, onde a gente está trabalhando ali quase em nível de bits mesmo, em nível físico, né. Então o acesso à rede trata tanto da mídia de transmissão, o tipo de cabo que a gente está usando, quanto aos métodos, né, para retirar essa informação do meio de transmissão, agrupar essa informação e passar para as camadas superiores, né, de modo que as camadas superiores possam tratar esses dados, ok? Então a gente vai ver um pouquinho, né, sobre os protocolos de camada física, as mídias de rede que a gente tem, algumas questões sobre protocolos da camada de enlace e questões sobre o controle de acesso ao meio, ok? Então, pessoal, o acesso à rede, né, como o próprio nome diz, né, o objetivo é isso, é fazer com que um dispositivo tenha acesso à rede, né, que ele consiga se conectar a alguma rede de comunicação para trafegar dados, certo? Para a gente se conectar à rede, geralmente a gente usa algum tipo de equipamento para isso, né? Aqui está mostrando, né, um roteadorzinho, um access point residencial, né, que a gente vê sempre por aí nas casas, né, onde nesse equipamento que é bem simples, que eu creio que todo mundo, ou grande maioria das pessoas já tenham tido contato, pelo menos visto, né, é um equipamento que possui várias entradas de rede, né. Então você tem, por exemplo, as entradas Ethernet, onde você pode conectar o seu
seu equipamento via cabo, né? Cabo TP, cabo de rede. Sempre tem uma antena sem fio, né? Principalmente, né, no caso de access points, onde vai transmitir o sinal através usando espectro eletromagnético. Geralmente também tem uma interfacezinha que ela é separada das outras, né, que é por onde comumente vem o acesso à internet, né? Então, por exemplo, você compra o seu acesso de uma operadora X, né? Então ela chega, por exemplo, com um cabo na sua casa, e ela vai usar essa entrada específica que é onde vai estar configurado, por exemplo, um PPoE, né? Enfim, para fazer a conexão, né? Externa com a sua rede interna, né? Então tem algumas portas que são específicas, tá? E dentro desse equipamento aqui, então, existem vários protocolos trabalhando em conjunto para fazer com que, né, você tenha acesso à rede, né? Então, conectando a rede, como eu disse, né, você tem lá as entradinhas, você pode pegar um cabo e se conectar ao seu notebook, né, ou ao seu PC, né? E nesse processo aqui de comunicação, como eu disse, a gente vai ver hoje, né, o objetivo da aula de hoje é ver um pouco sobre essa parte aqui, ó, da conexão, né, entre o seu dispositivo, conexão física dele, né, com o equipamento de rede, né, e como que essa comunicação se dá, tá? Então, aspectos de transmissão, principalmente do controle de acesso ao meio, a gente vai ver agora nesse capítulo, tá ok? Então, olha só, pessoal. Já falando, né, usando aqui nosso modelo em camadas, que a gente já explicou na aula passada, né, e a gente usa sempre no estudo de redes, como eu já havia dito, a gente tem lá o nó de origem e o nó de destino, né? Então, isso aqui é um computador que está aqui, por exemplo, na minha casa, e o nó de destino pode ser um equipamento que está em outra cidade, né? E para uma informação sair do meu computador, da minha aplicação, e chegar na aplicação lá do computador que está em outra cidade, passa por todo esse processo aqui, que a gente viu na aula passada, né? Onde essas três camadas aqui, ó, aplicação, apresentação e sessão, tratam dos dados, né, do aplicativo. Então, são os dados efetivos mesmo que o usuário está trabalhando. Uma foto, um vídeo, né, um texto. A partir da camada de transporte, esses dados são quebrados em vários segmentos, porque a gente não consegue transmitir isso de uma vez só, né? Então, são quebrados em vários segmentos. Cada segmento desse é colocado dentro de um pacote da camada de rede, né? Onde aqui o cabeçalho é o PDU, que a gente viu na aula passada, tem as informações de controle aqui, para onde eu estou enviando, quem está enviando, né? E esses pacotes vão encapsulados dentro de um quadro da camada de enlace, né? Onde é adicionado mais informação de controle, né? Um cabeçalho, uma cauda. E isso aqui, né, nesse ponto, ainda é uma informação que é lógica, né? Ela existe, está ali dentro do computador, mas ela ainda não foi transformada, né, em informação física, né? Que física eu digo no sentido de palpável, né? Você pode mensurável, né? Então, olha só, quando o quadro está formado, ele vai para a camada física, aonde isso aqui é transformado num fluxo de bits, né? Uma sequência de zeros e uns. Como vocês sabem, né, a linguagem que a gente usa é binária em computação, então tudo que a gente faz, no final das contas, acaba sendo transformado em uma sequência de bits, né, zeros e uns. E essa sequência de bits vai ser codificada em um sinal. Esse sinal aqui, por exemplo, o sinal digital, né, de ondas quadradas, aonde existe um padrão para que o receptor depois consegue identificar, usando esse sinal, o que é 0 e o que é 1. Um, tá? Então, por exemplo, uma onda alta é 1. A ausência de onda, por exemplo, ou, no caso aqui, transição de baixo para cima é 0.
não transição é 1, transição é 0, transição é 0, que é uma codificação de linha. Isso aí, depois a gente vai ver mais sobre isso, mas pensem o seguinte, eu tenho uma sequência de bits lógicos e eu tenho que representar isso de maneira física, né? Então, um exemplo, se chega um sinal lá de 5 volts para cima, você entende que é 1. Abaixo disso é 0. Então vão chegando sinais no decodificador e usando essa regrinha simples, como exemplo, tá pessoal? Não que seja assim efetivamente. Ele consegue identificar o que é 0 e o que é 1. Ah, chegou aqui 5 volts para cima, é 1. Menos que isso, é 0. E aí ele consegue remontar os zeros e uns que chegam para ele. Se ele conseguir remontar isso daqui, no destino, ele consegue remontar também esses dados aqui, porque a informação é essa, né? No final das contas, isso tudo é transformado num fluxo de bits, que é remontado no destino, e eu consigo chegar na minha informação que foi enviada lá na origem. Ok? Na camada física, então, esses sinais de transmissão, eles podem ser de várias formas, né? Podem ser sinais elétricos, né? Como, por exemplo, num cabo de cobre. Pode ser através de pulsos de luz, né? No caso aqui da fibra óptica. Ou sinais, né, de micro-ondas ou de radiofrequência que usam o ar, né, para se propagar. Tá? Então, nessa parte aqui, ó, vai depender do meio de transmissão que eu estou usando para determinar o sinal que eu uso. Se for um cabo TP, eu vou usar um sinal elétrico. Se for um cabo de fibra óptica, o equipamento aqui vai gerar pulsos de luz. Se for uma transmissão sem fio, vai ter uma antena aqui que vai transmitir esse sinal em uma determinada frequência. Né? Então, os dados, no final das contas, eles acabam sendo transformados em sinais. Tá? Outras questões importantes, né, com relação à camada 1, a camada física. As unidades que a gente usa, né, que é bem comum, principalmente para quem trabalha na área de redes. Né? A gente tem os bits por segundo, que é a unidade fundamental, né, é o mínimo que a gente tem. Né? Então, por exemplo, 1 bit por segundo. Eu transmito 1 bit a cada segundo. Né? Então, kilobits por segundo, então eu tenho 1000 bits por segundo, né? Ou 1 kilobit que a gente fala. Então são as potências aqui, né? Megabits é como se eu tivesse 10 elevado a 6 bits por segundo, né? Ou 1 milhão de bits por segundo. Então a sequência é essa: bits por segundo, kilobits por segundo, são 1000 bits por segundo, e vai subindo as potências, né? De 10 aí elevado de 3 em 3. Então, 1 megabit é 10 elevado a 6 bits por segundo, 1 gigabit 10 elevado a 9 bits por segundo, terabits 10 elevado a 12 bits por segundo. Né? O que a gente trabalha hoje, principalmente em redes locais, né, a gente trabalha aqui, o ideal é trabalhar em gigabits por segundo. Né? Na questão de residências, né, os links, a internet que a gente contrata hoje está ainda aqui, né, em megabits por segundo, né? Aqui para gente, né? Nossa realidade local aqui, falando como usuário final. Né? Em grandes centros a gente já consegue ter velocidades aí de gigabits por segundo em alguns lugares. Né? Mas para a gente aqui, né, nossa realidade eu acho que está mais aqui para megabits por segundo, né? 10 mega, 20 mega, 40 mega, né? A gente não está chegando nisso ainda no nível de residência, mas dentro de uma empresa a gente consegue trabalhar aqui. Né? E terabits por segundo, aí já são links, né, de longa distância, né, utilizando o tráfego agregado, com fibras e tal. Aí você consegue alcançar essas taxas aí. Né? Mas para a nossa realidade a gente fica em torno disso aqui, megabits, gigabits dentro de empresa. Né? E quais são esses meios físicos que a gente tem então? A gente tem o cabeamento de cobre, os cabos UTP, né, que é esse aqui em cima. Tem o STP, que é o blindado, a gente vai ver depois. Né? Esses cabos, a gente vai falar mais sobre ele, mas
todo mundo sabe, né? É um cabo que é barato, tem uma confiabilidade alta, um desempenho alto, né? Então, por isso que a grande maioria das redes locais hoje a gente usa cabeamento de cobre, né? Cabo UTP. As características desse meio de transmissão, né? A gente usa sinal digital, né? Por exemplo, tecnologia Ethernet. Os sinais transmitidos são digitais, então, nesse formatinho aqui, ó. Né? Então, por exemplo, se eu tenho esse sinal digital sendo transmitido no cabo, a gente tem um fenômeno, né, de transmissão que a gente chama de ruído. Toda transmissão tem algum tipo de ruído que está influenciando naquele canal. Né? No mundo ideal, você transmite esse sinal e é ele que vai passar pelo cabo sem nenhum tipo de alteração. Né? A gente sabe que na realidade o que acontece é que a gente tem sinais de interferência no canal. Então, por exemplo, você tem seu cabo de rede lá e tem uma máquina copiadora próximo. Essa máquina copiadora vai gerar um campo eletromagnético que vai gerar algum ruído, né, no seu canal, que na hora que você transmite o sinal, ele somado com o ruído, com a interferência, né, ele vai ficar mais ou menos assim. Né, não vai ficar perfeitinho, como está mostrando aqui em cima. Ó, né? Então, esse tipo de coisa pode causar o quê? Erros de transmissão. Né? Porque você transmitiu uma coisa, quando você soma esse sinal com um ruído que está ali no canal de transmissão, ele dá uma bagunçadinha, que ainda assim é possível de ler, né? A gente consegue diferenciar, os equipamentos conseguem diferenciar, mas pode ocorrer erros de transmissão. O que é um erro de transmissão? Onde era um 0, por exemplo, você lê um 1. Né? Isso é um erro. Só que os equipamentos já sabem disso, trabalham, né, com o controle de erro, então eles conseguem contornar isso aqui até um determinado limiar. Né? Tem um limite para isso ser possível. Né? Mas o fato é que toda transmissão tem algum tipo de ruído. Tá? Então o cabo pré-trançado, que vocês devem estar mais acostumados aí, né, tem essa carinha aqui, onde a gente tem 4 pares de cabo, né, então são 8 fiozinhos de cobre, né? São cobertos aqui por um material isolante colorido, né? Que determinam inclusive a ordem dos pares, a gente vai ver depois. A gente tem o par trançado blindado, ele tem uma capa protetora, né? Para justamente diminuir o efeito do ruído sobre o cabo, que a gente acabou de falar. Então tem uns cabos que são específicos para ambientes mais hostis, né? Você vai passar um cabo de rede no chão de fábrica, algum lugar que tem muitos motores e tudo mais, isso gera um campo eletromagnético muito forte. Então, o ideal é você usar um cabo, não só o cabo, né, todos os equipamentos, blindado para que ele resista mais à interferência. Né? Então, o cabo TP é o que a gente mais usa, né, em redes locais, principalmente. A gente tem o cabo coaxial, que também tem um núcleo de cobre, né? Um material isolante e uma malha protetora. Depois vem a capa plástica, né? Que protege todos os elementos aqui. O cabo coaxial, a gente tem aplicações dele, principalmente em radiofrequência, né? Os cabos RG. E também TV a cabo, né? Esse tipo de coisa. A gente ainda usa cabo coaxial para alguns fins. Né? Tem alguns tipos de redes mais avançadas, inclusive, que adotam o cabo coaxial, como, por exemplo, redes HFC, né, que é híbrida fibra coaxial. E a ideia é mais ou menos um FTTH, que a fibra vai até a casa, mas, por exemplo, a fibra vai até um ponto próximo e daquele ponto cobre até a casa do cliente. Né? Esse padrão tem sido adotado em alguns países aí, por conta do cabo coaxial ter uma resistência boa, né, contra ruídos e tudo mais, né, apesar da pouca distância que ele cobre, tem alguns tipos de rede que estão usando ainda o cabo coaxial. Então o cabo pré-trançado não blindado ele tem esse revestimento externo, que é a capa, né,
geralmente azul, alguma coisa do tipo. Isso mesmo, né? Esses cabos aí, né? O RGC 213, né? Que bem flexível, né? Gostoso de trabalhar. Isso. Mas tem muita aplicação, né? É um cabo que a gente ainda usa bastante. Então, o cabo par trançado, ele tem essa característica, né? Tem um revestimento externo, que é aquela capinha, geralmente azul ou vermelha, né? Ou cinza, ou preto, né? Enfim, depende da aplicação e da marca, né? O par ele é trançado, os pares, então são 4 pares, eles são trançados. O trançamento não é à toa, né? É para eliminar o efeito antena, né? Então, quando eles vão estar, se você deixar eles em paralelo, né, energizados, eles atuam às vezes como antena, então atraem sinais que estão próximos. Quando você cruza, você trança esses pares, ele elimina esse efeito, né? Então, quanto mais trançado o par, mais ele elimina a interferência, né? Ele deixa de puxar para ele interferência do meio externo. Inclusive é uma das diferenças entre as categorias de cabo, né? Se você pegar um cabo categoria CAT5E, por exemplo, ele tem um trançado a distância entre uma trança e outra é maior. Se você pegar um CAT6, ele é bem trançadinho, né? E o isolamento plástico, né? Que é esse material que inclusive dá as cores dos pares, porque a gente usa essas cores aqui para fazer a conectorização. O STP, né, o cabo blindado, ele tem uma capa, tem uma blindagem que protege todos os 8 cabos, os 4 pares, pega tudo. E além disso, ele tem blindagem em cada par. Né? Esse é o blindado realmente, o STP. A gente tem o folhado, que é o FTP, que tem só essa proteção geral. Né? O que é considerado STP mesmo, blindado, shielded, twisted pair, é o que tem a proteção geral e depois cada pair ainda possui uma blindagemzinha separada. Tá? O cabo coaxial, como eu acabei de falar, tem um revestimento externo, uma blindagem, né, uma malinha, né, de cobre, o isolamento plástico e o condutor de cobre, né, que é responsável por conduzir o sinal. Os conectores, a gente tem vários tipos aí, né, BNC, o N, o F. Né? E aí quando você vai fazer essa conectorização aqui, você tem que tomar todo cuidado, né? Não pode deixar a malha encostar no núcleo, não fecha curto. Então, assim, é um cabo bem... tem uma aplicação, ele é bom para algumas aplicações, mas ele é mais difícil de mexer, mais chatinho de mexer, né? Mas tem muitas aplicações ainda, né? Então, pessoal, cabeamento de cobre em redes, basicamente, 99% das vezes vão ser cabos UTP, cabos de rede, né? Cabos pré-trançados. O coaxial, dificilmente vocês vão ver em redes locais. Mais aplicação de radiofrequência, esse tipo de coisa. Tá? Então, e a segurança desse meio? A gente tem a questão da segurança física. Né? Inclusive existem normas para isso, você tem que obedecer uma metragem dependendo da capacidade, da potência de uma rede elétrica que esteja próximo, enfim. Mas para a gente aqui, né, introdutório, a questão é a gente tem que ter cuidado com a separação do cabeamento de dados com energia elétrica, né? Sempre tem que estar bem organizado para você não ter danos, né, nos racks, enfim, na infraestrutura onde os cabos são acomodados, né? A conectorização ser feita certinho, né? E a questão do aterramento, né? Principalmente quando eu uso equipamentos cabo blindado, né? O aterramento acaba sendo bem importante, né? Se você não aterra, você acaba criando um capacitor gigante, né? Dependendo da sua infraestrutura. Né? A gente tem as categorias de cabo. Então teve lá o cabo categoria 3, que foi lá no início. Né? Hoje a gente tem essa identificação dos cabos de rede.
RFC, Fernando, não tem. O que tem é a norma EIA-TIA 568C, que é de cabeamento estruturado. Ela tem lá indicando como que deve ser feita a identificação dos cabos de rede, que tem que ser com etiquetas resistentes à tração, esse tipo de coisa, né? Não tem uma norma só, você tem que seguir esse padrão. Lá diz o que tem que... deixa eu escrever aqui, ó. Essa norma aí é de acabamento estruturado. Depois você dá uma procura. Ela tem vários anexos, né, que fala sobre todos os itens de infraestrutura de rede, né? E aí ele fala lá sobre a identificação dos cabos, como tem que ser feito. Tem que ser feito antes de lançar, você tem que usar aquelas etiquetadoras adesivas para a identificação não sair no lançamento, né? Então tem essas questões aí. Beleza? Então a gente tem as categorias de cabo, né? Hoje em dia, a própria norma que eu acabei de falar aí para o Fernando, no final das contas aí o teste depois que vai dizer, né, a questão de certificação e tal. Agora, as categorias de cabo que a gente tem hoje em dia, né, a própria norma que eu acabei de falar para você, Fernando, inclusive tem que dar uma olhadinha se ela já não foi revisada, porque é geralmente de 7 em 7 anos que é feita a revisão, e a 568C, se não me engano, já chegou nesse prazo, está chegando, né? Enfim, atualmente, o mínimo, né, a categoria mínima de cabo de rede aceita pela norma é o 5E, CAT5E. O CAT5 já não é mais recomendado, né? Porque o CAT5E, né, ele trabalha ele tem capacidade de até 125 MHz, então você consegue trabalhar com ele até 1 gigabit por segundo, uma rede gigabit, né? Então, hoje em dia, a recomendação mínima para acabamento de rede é CAT5E, né? Depois tem o 6, o 6A e o 7, né? Então, essas categorias, ao longo dos anos, elas vão sendo desenvolvidas, né? Vão sendo melhoradas, as técnicas de desenvolvimento, de produção, da indústria. Isso faz cabos melhores, que suportam trabalhar em frequências maiores, aumenta a capacidade de transmissão e tudo mais, certo? Esses são os conectores aí que a gente... os RJ45, né, a gente usa bastante. A gente tem os tipos de cabeamento, né? A gente tem os padrões 568A e 568B, são o código de cores que a gente usa, né? Como assim? É a ordem, né, de conectorização. Então, por exemplo, 568A, a ordem seria branco do verde, verde, branco laranja, branco azul, né, laranja, branco marrom, marrom. O 568B inverte o verde com o laranja, né? Ah, mas por que foi feito? Qual que é a importância de usar essa padronização, usar esses códigos de cores na conectorização? Primeiro, padronização, né? Imagina você está numa empresa, aí o cara corta um cabo, você vai fazer o conector, e aí? Se a empresa por padrão usa o 568A, você já sabe exatamente como você tem que fazer a conectorização. Se não usa, você tem que saber a outra ponta como é que vai estar, né? Então a padronização também é importante nesse sentido, de facilitar a vida do operador, né? Outra questão é que esse código de cores aqui não foi escolhido porque fica mais bonitinho, né? Ah, vou pôr o verde, que combina mais com o azul, né? Não é isso. A gente sabe que no cabeamento a gente tem vários problemas de interferência, né? Uma deles é o que a gente chama de diafonia, que é a interferência que um cabo gera sobre o outro, né? Então esses pares aqui eles estão energizados e um gera interferência no outro.
Então, essa posição, essa conectorização aqui, né, foi sugerida através de testes para verificar que a diafonia é menor nessa configuração. Né? Então, além disso, tem questão de desempenho, não é questão só de cor, desse tipo de estética. Né? Então, foram feitos testes e chegaram à conclusão que essa configuração aqui é mais, o desempenho é maior, a diafonia é menor. Tá? E a gente tem os tipos de cabo, né? O cabo direto, que é onde eu tenho as duas pontas iguais, né? Então, por exemplo, ambas as extremidades sendo 568A ou ambas sendo 568B, né? E a aplicação é basicamente usar quando a gente conecta o nosso computador a um outro equipamento de rede, né? O Ethernet cruzado, o cabo cruzado, o crossover, que a gente chama, né? Que a gente inverte, né, uma extremidade de um, outra de outro, ou a gente segue aquela regrinha, né? Trocar o 1 com 3, o 2 com 6, e aí também resolve, né? Onde a gente conecta dois rostos de rede, né? Dois computadores, você conecta dois computadores diretamente, ou dois dispositivos de rede intermediária, com switch, roteador com roteador, né? Para a gente, assim, para o usuário, hoje em dia, não faz diferença, que as placas de rede já fazem, né, um mapeamento e invertem se for necessário. Né? Mas quando a gente está montando a rede, né, colocando equipamentos, é bom observar esse tipo de coisa. E o cabo console, que é aquele que a gente usa, né, que só é um cabo proprietário da Cisco, que a gente usa para conectar na porta serial do computador para configurar o switch. Lembram, né, que a gente fez isso lá no Packet Tracer, né? Então é um cabinho lá específico para esse tipo de coisa. A fibra óptica, pessoal. A fibra, né, é o meio de transmissão mais confiável que a gente tem hoje em dia. Né? A capacidade da fibra, a gente costuma até falar que é limitada. Por que é limitada? Porque ela trabalha em terahertz com muita facilidade. Né? Então, se você tem uma fibra, você consegue trabalhar com terahertz, né? Ou seja, você consegue transmitir terabits de dados, talvez. Né? Você tem um cabo com 12, 144 fibras, essa capacidade vai longe. Né? Então, hoje em dia, o que limita a transmissão são os ativos de rede, né? Os equipamentos que a gente tem. Porque o meio mesmo, a fibra óptica, ela suportaria aí conexões, né, de ordem bem alta. Aí, né? Não é problema com o meio, é problema com os equipamentos ativos. Né? Então, como que é a configuração de uma fibra? Né? Ela tem uma capa, né? Geralmente um material de reforço, né? uma malinha, um buffer, um revestimento interno, né? Que geralmente é de acrilato, tem as cores também, e no meio dela tem um núcleo, né? Que é vidro mesmo, né? Silica e tudo mais, que é por onde os pulsos de luz trafegam, né? E os sinais, obviamente, são transmitidos. Né? No material, pessoal, na hora que vocês forem ver o material da Cisco lá, vocês vão ver que tem bastante animação lá e mostra direitinho para vocês cada um. Né? O buffer, geralmente, é porque assim, depende do tipo de fibra. A gente tem fibras que a gente fala fibras tight, que é para ambiente interno, e, por exemplo, fibras loose, né, do tipo loose, que é para o ambiente externo. Aonde esse buffer aqui, ó, é um espaço onde a fibra está acomodada, e esse espaço aqui ele pode ser geleado, por exemplo, ele tem um grau, tem uma geleia ali que é para proteger de temperatura, de umidade, né? Inclusive é por isso que é para o ambiente externo, porque esse gel ele é feito à base de petróleo, então ele é inflamável, então não pode usar ele para o ambiente interno, porque no caso de um incêndio ele iria propagar chamas, né? Mas o buffer aqui é o local onde a fibra está acomodada, tá? Entendeu? É isso que eu tinha perguntado? Depende do tipo de fibra. A gente tem vários tipos de fibra. Né?
Então, a fibra ótica realmente tem essa configuração. Além disso, a gente tem dois tipos principais de fibra. As fibras monomodo e as fibras multimodo. Como o próprio nome diz, né, as fibras monomodo têm um núcleo, né, bem mais fino do que as fibras multimodo. Por quê? Na fibra monomodo é praticamente um único caminho para a luz. O sinal ele vai praticamente em linha reta dentro do núcleo. Nas fibras multimodo, como a ilustração está mostrando aqui, o sinal, o núcleo ele é maior, né, da ordem aí de 5 vezes, 6 vezes mais grosso do que o da monomodo, e o sinal ele vai refletindo pelo núcleo, né, e vai trafegando nessa maneira. Por conta disso, né, as fibras monomodo elas alcançam distâncias bem maiores do que as fibras multimodo. Por quê? Porque ela tem menor dispersão. Né? Como vai num único fluxo, né? E aqui, olha só, ele vai refletindo. Então, nesse processo aqui de reflexão, né, pode acontecer refração da luz, né? A dispersão é maior porque o sinal ele vai batendo nas paredes aqui até chegar lá na frente. Né? Então, a atenuação também é maior que a perda de potência do sinal transmitido. Então, a gente tem os dois tipos, monomodo e multimodo. Monomodo é o que alcança maior distância. Né? Multimodo alcança menores distâncias. Então, obviamente, fibras monomodo são mais caras do que fibras multimodo. Né? Então, aqui, ó, o núcleo de uma fibra monomodo geralmente é de 9 microns. Né? O revestimento interno, né, porque, na verdade, o núcleo é assim, ele tem o núcleo e o revestimento, que é a capa, que são de vidro, né, com densidades diferentes entre eles. Então, faz com que o sinal permaneça aqui no núcleo. Né? Ele bate na capa, mas não sai, fica aqui dentro. Né? O que reveste isso aqui, geralmente é acrilato. O material que é usado é o acrilato. Né? Então, olha só, a fibra monomodo, ela tem um núcleo fino, menos dispersão, porque o sinal vai em linha reta, ele não vai batendo nas laterais. Então, é adequado para aplicações de longa distância, né? Ou para os serviços que precisam de alta capacidade de transmissão, um serviço que a gente chama de triple play, né? Onde você transmite TV a cabo, internet, telefone, tudo no mesmo meio. Né? Tem que ser monomodo. Não consegue fazer isso em multimodo, por causa da largura de banda que eu suporto aqui no monomodo. Né? Outra questão importante, usa lasers como fonte de luz. Né? O laser é mais caro o equipamento. Né? Porque o laser, pessoal, é um equipamento fantástico. Porque, assim, ele é um equipamento, aqui não tem como mostrar, assim, mas é muito pequeno, né? E ele é feito para trabalhar, né, assim, na média de 15 anos sem parar. Ele é feito para isso. Né? Você imagina um equipamento pequeno transmitindo sempre no mesmo limiar de potência durante 15 anos sem parar. Né? Então não é um equipamento barato. Já no caso das fibras multimodo, né, o núcleo é maior, né, então permite ter uma maior dispersão, então eu vou tendo uma atenuação maior, eu vou perdendo o sinal à medida que o sinal vai sendo refletido aqui dentro. Usa LEDs como fonte de luz, então LED já é mais barato um pouco, né? A diferença de qualidade, né, de LED para laser é muito grande. Se vocês quiserem saber a mais qual que é a grande diferença, né, aí teria que estudar um pouquinho sobre diodos semicondutores, esse tipo de coisa. Por exemplo, LED é um equipamento de emissão espontânea, né? O laser é de emissão estimulada. Né? Então, o ângulo de saída do laser ele é bem fininho, né? Ele é bem focado, o LED já é mais aberto. Né? Então, assim, são equipamentos bem diferentes, o LED é sempre mais barato do que o laser. Né? Então, as fibras monomodo geralmente são utilizadas em backbones, ou nos links aí de longa distância e de alta velocidade. As fibras multimodo,
podem ser utilizadas, né, em redes locais. Ela tem uma capacidade bem maior que o UTP, mas menor do que a monomodo. Certo, pessoal? Então, assim, guardem. A gente tem dois tipos de fibra: monomodo e multimodo. Monomodo tem maior capacidade, alcança maior distância, né? O núcleo é menor. Multimodo tem um núcleo maior, alcança distâncias maiores que o TP, mas menores que o monomodo, né? E são mais baratas que a monomodo. Tranquilo, pessoal? Os conectores, a gente tem vários tipos de conectores de fibra óptica, né? ST, SC, LC duplex, LC, enfim. Isso aqui, se for estudar a fundo, tem até a diferença do conector, né? O tipo de acabamento, né? Se é convexo, se não é, se é liso, enfim. Tem várias variáveis nisso aqui também, né? Isso, exatamente, polimento, né? Se é reto, curvo, convexo, tem APC, enfim, a coisaiada danada aí que dá para você. Que é aquele detalhe, né? Você vai usar uma transmissão de alta velocidade, né? Para ligar dois continentes. Esses detalhes fazem toda a diferença, né? Você pegar um conector com um polimento mais adequado para aquele, né? Que tem uma perda de retorno menor e tudo mais. O teste de cabos de fibra óptica, a gente tem o OTDR, né? Que é um reflectômetro de domínio de tempo óptico, né? Que é para você testar, né, a fibra. Então, como que funciona? Você pega um equipamento desse, ele tem uma partinha destacável, né? Ele vai em uma ponta, você está na outra, você envia um sinal óptico, o sinal vai, bate na outra ponta, volta para você. Nesse percurso, ele te dá a leitura do sinal, né? Ele te mostra um gráfico. Então, você consegue ver, por exemplo, se em determinado quilometragem, você vê lá que tem uma queda na potência naquele ponto, né? Aquilo lá pode ser um probleminha, uma conectorização mal feita, uma emenda por fusão que não deu muito certo, né? Então você consegue ver a curva, né, de potência do sinal transmitido naquele enlace, né? É um equipamento que é caro, né, não é barato, né? Até peço a ajuda de vocês aí se alguém tem conhecimento de valores. Faz tempo que eu não olho isso, né? Mas eu lembro que não é muito barato esse tipo de equipamento, né? O de cabo UTP já não é barato, né? O Fluke da vida, mas de fibra creio que seja até mais caro. Alguém aí tem alguma ideia de valor para falar para a gente? Viu por esses tempos aí? Ah, é verdade. Não, é. Ah, o da ilustração que você está falando, né? Da fibra sai de 8.000. Quando cortar uma fibra, tem como mandar normalmente que ela funciona normal ou não? Sim. Tem todas essas variáveis aí, né, Dani? É só assim, para ter uma ideia que é caro mesmo, né? Não é equipamento que você compra ali na esquina, né? Agora, o Lucas, a tua pergunta aí, sim, a emenda na fibra é permitida, né? Você faz sempre por fusão, que é uma máquina que também não é barata, é cara, né? Mas ela tem uma perda ali irrisória, né? Se for bem feita, é insignificante a perda que você tem, né? Você tem até o cálculo que você faz, né, no enlace de fibra, né? Você tem uma perda permitida lá por emenda, mais as perdas da conectorização nas pontas, e aí você soma isso tudo, tem um limite lá, né? Eu não lembro de cabeça agora. Mas sim, quando uma fibra ela é cortada, você usa uma máquina de fusão e faz a emenda e funciona perfeitamente, né? Tem a emenda mecânica também, que é para um caso de apagar um incêndio, né?
Você está lá no meio do mato, né, numa determinada caixa lá uma caixa de emenda lá, e aí rebentou uma fibra. Você precisa fazer voltar logo. Tem os conectores para você fazer a emenda mecânica, né? Mas isso é temporário, né? A norma diz que tem que ser para resolver um problema ali, mas depois você tem que ir fazer a emenda por fusão, né? Tranquilo? Então tem os testes que a gente faz, né? O meio físico sem fio, né? Então até agora aqui a gente falou de cabo TP, de cabos de cobre, cabo de fibra óptica, né? Que são meios guiados de transmissão. O que é meio guiado? É quando o sinal ele é confinado dentro de um meio, né? Então no caso de fibra, de cabo TP, o sinal ele vai guiadinho lá, né? Tem um guia de onda, né? Então o sinal fica confinadinho ali, bonitinho, tem um caminho. Agora, no meio físico sem fio, o canal o meio é não guiado, né? É por difusão. Então, você tem uma direção ali que você cobre, né? Mas é tudo ali, não é tão. O sinal não fica confinado, né? No caso, por exemplo, de cobertura celular, a gente usa probabilidade estatística para determinar a cobertura, né? Com esse fecho aqui de abertura, com potência tal, eu tenho 98% de chance de cobertura na periferia, né, que é o lugar mais afastado. Então, se ali está com 98% de probabilidade, para frente daquilo você vai garantir que você vai cobrir, né? Então, os tipos de meio físico que a gente tem: Wi-Fi, né, que todo mundo usa, né? O Bluetooth também, bem comum de a gente utilizar, né, para conexões de curta distância. O WiMAX, na minha ideia, assim, o WiMAX parece que não funfou muito, né, não deu muito certo, a gente não viu muito falar sobre ele, né, ainda mais que o LTE veio e assumiu aí a tecnologia para 4G, né? Mas a gente tem vários padrões, né, para esse tipo de conexão sem fio. O mais comum que a gente tem em casa é o padrão Wi-Fi, né? Que a gente tem os roteadores, os pontos de acesso aí bonitinho e tal, né? Todos esses padrões aqui, ó, a família 802.11, 802.15, estão descritos no I3E, né? Que foi criado no grupo 802 também, né? Uma imagenzinha aqui de um roteador, todo mundo já deve ter visto um roteador na vida, né? Aí tem uma tabela aqui dos principais padrões que a gente tem, né? Então a gente começou lá com 802.11a, 54, mas trabalhando 5 GHz, né? Esse não aqui, eu não sei que tabela que é essa aqui. É compatibilidade, eu acho, né? Depois veio 802.11b, com a taxa menor, mas trabalhando a 2.4 GHz, né? Então, eles não tinham compatibilidade um com o outro, né? Até porque trabalhavam em frequências distintas. Depois veio o G, né? Que aí tinha compatibilidade com o B por conta da faixa de transmissão. E isso foi se desenvolvendo, né? A gente tem redes hoje de até 7 gigabits por segundo aí, que é o 802.11ad, né? Então, à medida que o tempo passa, o pessoal vão descobrindo novas tecnologias, vão aprimorando as que a gente tem, e a gente consegue ir aumentando aí as taxas de transmissão, né? Tranquilo, gente? Sobre camada física, então, a parte física, era basicamente isso. Aí, pessoal, só para lembrar, isso daqui, né, que eu mostrei, é basicamente um resumo do que é mais importante. No material do capítulo 4, vocês vão ver muito mais detalhes, tá? Com vídeos, imagens e tudo mais, ok? Então, novamente, só para relembrar, a gente não consegue cobrir um capítulo inteiro do curso em uma aula de 1h30, 2 horas, né? Então, eu tento resumir aquilo que é de mais importante para vocês, certo? Então, assim, eu vou estudar pro exame pela aula do Branquinho. Não vai não, né? Você vai estudar pelo material da Cisco, tá? Se você for deixar para estudar só, aqui é só para tirar uma dúvida, alguma coisa, né? Mas o material que vocês têm que estudar é o da Cisco, ok?
Então, a camada de enlace, né? A gente estava falando aqui, né? Camada física, né? Transmissão, os meios de transmissão e tudo mais. A camada de enlace, ela é a que está logo acima da camada física. Então, é ela, né, que prepara os dados de rede para a camada física. Então, os dados vêm aqui da camada de rede, passa por ela coloca isso, enquadra isso, ajeita bonitinho e joga para a camada física transmitir. O inverso também, ela recebe os dados da camada física, monta o quadro bonitinho e passa isso também para a camada de rede para subir nas camadas até chegar nos dados. Então, a camada de enlace ela tem um papel fundamental nesse processo. Todas têm, né? Mas a enlace eu costumo falar que ela tem, o trabalho dela é mais pesado um pouco, né? Porque ela tem que tirar desses bits que chegam aqui, ela tem que verificar se tem erro, se está tudo certinho, enquadrar novamente, deixar tudo bonitinho, aí passa para a camada de rede, a camada de rede, né, verifica se é para esse equipamento mesmo, se for, vai desencapsulando até chegar na camada de aplicação. A camada de enlace, pessoal, tem uma característica, né, isso vai ficar bem melhor explicado no material, mas eu vou citar aqui, né. É o seguinte, a gente tem aqui a camada física, certo? E a gente tem a camada de rede. Nesse meio aqui, ó, deixa eu ver se tem outra imagem aqui. Não, é esse aqui mesmo. Então, ó, camada de rede e camada física. A camada de enlace é isso tudo aqui, ó. Por quê? A camada de enlace de dados, ela é dividida em duas subcamadas, tá? Então, é como se eu tivesse aqui, ó, e a camada de enlace, eu cortasse ela aqui no meio e desse um nome para cada uma dessas subcamadas que foram criadas. Por quê? A gente tem na camada de enlace a subcamada MAC, que a gente fala, que é Medium Access Control, ou controle de acesso ao meio, que é o seguinte, pensa, eu tenho uma rede óptica. Concordam comigo que para eu pegar as informações do meio físico e jogar para a camada de enlace, uma rede óptica vai ser diferente de uma rede sem fio? Não é verdade? Se aqui no meu canal eu estou trabalhando com uma rede sem fio, para eu pegar os dados aqui e jogar para a camada de enlace, vai ser diferente de uma rede UTP. Porque o meio de transmissão é diferente, a codificação é diferente. Concordam comigo? Então, a camada de enlace é dividida em duas subcamadas. A gente tem a subcamada MAC, que é responsável por essa tarefa de retirar os dados da camada física e preparar elas. Então, essa subcamada MAC depende da tecnologia que eu esteja usando. Então, a Ethernet tem o seu modelo MAC, a tecnologia Wi-Fi tem o seu próprio modelo de MAC, de Medium Access Control. Uma rede Bluetooth tem a sua própria subcamada MAC. Por quê? Porque cada tecnologia, cada tipo de meio vai trabalhar de uma maneira na camada física. Não tem como igualar todo mundo. Então a subcamada MAC ela é diferente para cada tecnologia. E acima dela a gente tem a LLC, que é Logical Link Control, controle de link lógico. Que essa subcamada, então, ela é genérica. É a mesma para todo tipo de comunicação. O que ela faz? Ela pega esses dados da subcamada MAC, organiza e passa para a camada de rede. Então, a camada de enlace de dados ela tem essa divisãozinha. A subcamada MAC, que é de acordo com o meio de transição, que é de acordo com a tecnologia, né? Ela tem suas funções lá pré-estabelecidas, funciona muito bem. E ela entrega para a camada LLC os dados, né, de uma forma que a camada LLC consiga organizar esses dados e entregar para a camada de rede tranquilinho, do jeito que ela precisa. Tá? Então, só a camada de enlace, ela tem essa divisãozinha. Ela tem uma subcamada MAC, que depende da tecnologia, e tem a subcamada LLC, que retira os dados da subcamada MAC e entrega padronizado para a camada de rede. Tá? Então, essa é uma informação importante também. Outra função da camada de enlace é o controle de acesso ao meio. Eu já expliquei isso na aula passada para vocês, né? Mas vamos relembrar.
que é controle de acesso ao meio? O que é comum em redes de computadores, redes de comunicação, é o compartilhamento do meio de transmissão. Né? Imagina você num laboratório com 30 computadores, né? Se todos os computadores tiverem que estarem conectados com os outros 30, pensa, o seu computador, para se comunicar com os outros 29, teria que ter um cabo saindo do seu computador e indo para cada computador. Já pensaram como que seria isso? Eu tenho um canal dedicado para todos os outros computadores da rede, isso com os outros também, né? Ia ficar um emaranhado de fios ali que iria ficar inviável, né? Eu montar uma rede desse tipo. Então, o que a gente tem em comunicação de dados? O compartilhamento do meio, né? Às vezes eu tenho lá um cabo que vai ser compartilhado por 10 computadores, né? Tá, se eu vou compartilhar, como que eu vou fazer isso? Tem que ter uma política, né? Tem que ter uma regra. Você transmite, os outros esperam. Depois que você transmitir, aí você libera, o outro vai e transmite, os outros esperam. Né? Aquela ideia que eu falei para vocês na aula passada, de um professor dando aula em uma sala de aula, né? E eu transmitindo, eu sou o computador, né, enviando informações, o meio de comunicação é o where, né, que eu estou usando, e os alunos são outros computadores. Então, se eu estou transmitindo, ninguém transmite, todo mundo fica quietinho, porque eu estou usando o canal de comunicação, que é o where. Estão entendendo? Se alguém quiser falar, a pessoa tem que levantar a mão, porque aí eu paro de falar, libero o meio, e aí a pessoa fala. Porque se não tiver essa regra, todo mundo falar ao mesmo tempo, vai ficar um canal ruidoso, que ninguém vai entender nada. Né? Vai ficar aquela anarquia e ninguém entende nada. Então, controle de acesso ao meio é isso. Identificar, né, se tiver um compartilhamento, ter uma política ali de uso. Tal computador transmite enquanto o outro espera. Né? Ficou claro, pessoal? Qual que é a ideia do controle de acesso ao meio? Né? É organizar o compartilhamento do meio de transmissão. Ok? Isso é muito comum nas redes atuais. Né? E é o seguinte, o que a gente fala, né? Imagina que você tem um computador aqui em Paris, você vai mandar uma informação lá para o Japão. Olha só, você vai passar por vários tipos de conexão até chegar no Japão. Né? Concordando comigo? Olha só, eu mando para minha rede local, da minha rede local vai para o meu provedor, do meu provedor cai numa fibra, passa isso por um backbone, aí chega lá, vai transmitir, vai passar por uma fibra intercontinental, vai chegar lá no outro país, talvez não tenha fibra, vai por satélite. Então, olha só, o tanto de diferentes tecnologias, né, que você usa para fazer uma comunicação. Né? E a camada de enlace, ela que é responsável por organizar, né, essa comunicação entre todos os dispositivos adjacentes, né, que são vizinhos, desde a origem até o destino. Né? Então, por exemplo, eu vou transmitir lá para o Japão. Do meu computador para o meu roteador já é um enlace. Então, a camada de enlace, ela organiza isso. Do meu roteador, né, imagina que seja sem fio, para o satélite, é outro enlace. Então, a camada de enlace trata também essa comunicação. Depois vai tratar esses dois. É sempre conjunto de dois dispositivos. Né? Conexões de dois dispositivos que estão adjacentes, né, na rede. Então, a camada de enlace é ela que é responsável por fazer essa comunicação entre todos os dispositivos intermediários até chegar no destino. Né? Não é uma tarefa fácil. Tá? Então, a camada de enlace, como eu acabei de falar, ela que é responsável, né, por controlar a transmissão dos dados, né, entre todos os dispositivos que estão conectados na rede. Né? E a camada de enlace, então, para isso, né, ela usa os quadros. Lembra que na aula passada eu usei o exemplo dos correios. Né? Então, as cartas vão chegando até encher um caminhão. Né? Quando enche um caminhão, os correios mandam esse caminhão para fazer as entregas. Não é assim que funciona? É exatamente assim na nossa ideia aqui de redes.
a camada de rede, né, ela vai chegando pacotes, ela vai enviando esses pacotes para a camada de enlace, e a camada de enlace vai acomodando isso, né, dentro do compartimento aqui do seu quadro, até que ele fique cheio. Quando ele ficar cheio, ele envia esse quadro pela camada física, né? Então, o quadro da camada de enlace é como se fossem os caminhões dos correios, ficam esperando as informações chegarem. Quando chega num determinado tamanho, pronto, esse quadro já está pronto, eu posso enviar ele pela rede. E aí ele sai pela camada física. Tá? E o quadro, ele geralmente tem o formato, né, de ter um cabeçalho com informações de controle, o compartimento onde vem os dados, né, e os dados são o quê? Tudo aquilo que vem das outras camadas. Está, né, tudo acomodado aqui dentro. E o trailer, que é uma cauda que é adicionada, geralmente para fazer o controle de erro. Né? Então, o quadro, a camada de enlace, coloca um cabeçalho com algumas informações, coloca os dados onde tem que estar e coloca um trailer lá, uma caudinha, que vai usar depois para fazer o controle de erro. E a gente tem vários tipos de padrões, né, de camada 2. Como eu já disse, o grupo I3E802, né, que foi criado lá em fevereiro de 1980, ele está ativo até hoje e criou grande parte dessas tecnologias que a gente usa. Por exemplo, a EDLC, que é aquela subcamada que eu falei para vocês, está especificada no 802.2. Então ela é genérica, ela independe da tecnologia. A subcamada MAC vai depender da tecnologia que eu estou usando. Então eu tenho a tecnologia Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, né? FDDI, que é fibra óptica, Token Ring, Token Bus, enfim. Cada tecnologia vai ter sua subcamada MAC, tá? Que trabalha em conjunto com a camada física. E como é que eu controlo, então, o acesso ao meio? Né? Imagina que eu tenho 3 computadores que estão usando o mesmo cabo. Um cabo conectando os 3 computadores. Né? Óbvio, eles precisam de regras, né, para compartilhar esse meio. Se todos transmitirem ao mesmo tempo, o que vai acontecer? Os quadros vão se colidir e nenhuma transmissão vai ser efetuada com sucesso. Então, existem protocolos, né, de controle de acesso ao meio. Tá? Que vai falar o seguinte, esse cara transmite enquanto esses dois esperam. Ou então, esse cara transmite, enquanto ele está transmitindo, esse cara aqui está ouvindo o meio para ver se já terminou. Se já terminou de transmitir, ele vai e transmite. Então tem várias políticas a respeito disso. Né? O que influencia nesses protocolos, geralmente, são as topologias de rede, que é a forma como a rede está estruturada. E aí, só relembrando, a gente já falou sobre isso, né, em algumas aulas passadas aí. Topologia lógica está mais ligada à forma como a rede funciona logicamente, né, endereçamento, IP e tudo mais. E a topologia física já é realmente em nível de hardware, né, como que está conectado nos dispositivos. Né. Então, as topologias mais comuns que a gente tem, né, tanto para redes locais, mas aqui a gente está focando nas redes de longa distância, é a topologia ponto a ponto, onde eu tenho, por exemplo, é muito comum entre roteadores, né? Eu tenho um roteador aqui e uma fibra que passa por, sei lá, 10 quilômetros e chega em outro roteador. Né? Então, é uma topologia ponto a ponto. Esse meio aqui, essa fibra ou esse cabo, ele está dedicado para essa comunicação. Não tem compartilhamento, não tem nada. A gente tem a topologia estrela, né? Onde a gente tem geralmente um elemento central que é responsável por transmitir as informações. Então, esse cara manda para o elemento central que redistribui para quem é o destino. Né? Então, você tem um centralizador aqui. E você tem também uma topologia mesh. No caso aqui, mesh completo, que é onde todo mundo tem conexão com todo mundo. Né? Então, olha só, esse cara, sai um cabo para esse, sai um cabo para esse, um cabo para esse, um cabo para esse, um cabo para esse. Ele tem conexão com todo mundo. Esse cara, a mesma coisa, tem esse cabo para cá, esse cabo para cá, esse cabo para cá, esse cabo para cá, esse cabo para cá. O que isso quer dizer? Que ele pode se comunicar com qualquer um, em qualquer momento, porque ele tem sempre um canal disponível para qualquer outro dispositivo. Né? O mais comum para a gente hoje
é a topologia ponto a ponto, quando a gente fala de WAN, né? E em redes locais, a topologia estrela, né? É o mais comum. Topologia mesh é mais complicado porque vocês imaginam que o custo é maior, né? Todo equipamento ter uma conexão com os demais, né? Outra questão é o fluxo de informações, que a gente classifica também o tipo de comunicação, né? A gente tem comunicações que conseguem ir em um sentido só, né? Ou comunicações onde os dados eles trafegam tanto num sentido como em outro. Como assim? A gente tem uma comunicação que a gente chama simplex, que é o quê? Eu tenho um transmissor e um receptor. O transmissor é sempre transmissor, o receptor é sempre receptor. Eles não mudam de papel, então eu sempre transmito de um lado para o outro só, né? Porque se o cara é só receptor, ele só recebe, ele não transmite. Isso a gente chama de simplex. Agora, duplex é quando a comunicação vai nas duas vias, né? Eu tenho um computador, por exemplo, um computador A e um computador B, e tanto o computador A envia para o computador B, quanto o computador B envia para o computador A. Certo? Isso é duplex, quer dizer que a comunicação ocorre nos dois sentidos, tá? Tanto de um para o outro, quanto de outro para um. Agora, a forma como essa comunicação ocorre é que cria para nós os dois tipos de comunicação duplex, o half duplex e o full duplex. Half duplex, pessoal, é o seguinte, a comunicação ocorre nos dois sentidos, só que não ao mesmo tempo. Uma hora a informação vai de A para B, outra hora a informação vem de B para A. Nunca juntos, ao mesmo tempo, simultaneamente. E o full duplex obviamente, né, quando eu tenho a comunicação nos dois sentidos, mas ao mesmo tempo. Então eu consigo transmitir e receber ao mesmo tempo. Tá? O full duplex é mais comum em tecnologias de WAN, né, de longa distância, principalmente com fibras. Geralmente eu tenho uma fibra de TX, outra de RX. Né? Ou nas tecnologias gigabit mais avançadas que a gente tem hoje, né, que utiliza também o modelo full duplex. Quando a comunicação é feita no modelo full duplex, eu não preciso fazer o controle de acesso ao meio. Por quê? Se eu tenho sempre um canal disponível para ir e um para voltar, quer dizer que eu não estou compartilhando nada. Né? Agora, quando eu não tenho essa comunicação full duplex, eu preciso compartilhar o meio, né? A gente tem dois tipos de controle de acesso. O acesso baseado em contenção e o acesso controlado. O acesso baseado em contenção é o que a gente usa hoje na maioria das redes locais. Que a lógica é a seguinte. As estações que estão compartilhando no meio, elas podem transmitir a qualquer momento. É elas que decidem, não tem ninguém gerenciando quem transmite, quem não transmite. Né? A colisão, ela existe, ela pode acontecer. Esse cara pode transmitir e esse cara aqui transmite ao mesmo tempo. Então pode acontecer colisão. Só que há mecanismos para resolver a contenção, para resolver esse problema de colisão, por exemplo. Né? Então a gente tem o protocolo CSMA-CD para Ethernet. Esse CD aqui significa Collision Detection, que é o quê? Ele tenta detectar se houve colisão. Se houve colisão, ele tenta contornar. Tá? Então é basicamente assim. Quando uma estação quer transmitir, ela fica ouvindo o canal de transmissão, ouvindo o meio, para ver se tem alguém utilizando. Se tem alguém utilizando o canal, ela espera o canal ficar livre. Quando o canal ficar livre, ela transmite. Né? Só que aí pode acontecer o problema de esse cara aqui está transmitindo e esses outros dois aqui estão ouvindo o canal esperando para transmitir. Quando esse cara libera o canal, o que acontece? Os dois transmitem ao mesmo tempo, porque o canal foi liberado, aí pode acontecer uma colisão. Tá? No caso do CSMA-CA, esse CA aqui significa Collision Avoidance, que é para as redes sem fio. Como a rede sem fio ela não é muito confiável, o meio já não é tão
a confiabilidade é bem menor, né, porque você tem o meio não guiado e todos aqueles problemas que envolvem isso, você não consegue contornar uma colisão. O ideal é você evitar essa colisão. Então não se pode ter colisões. Então o método é outro, né, quando eu trabalho com as redes sem fio. Quando eu quero transmitir, eu envio, né, um quadro especial lá, o RTS, Request to Send, para as estações perceberem que eu quero enviar. Se elas recebem, elas mandam para mim um CTS, que é o Clear to Send, que é, né, limpo para transmitir. Só após isso que eu transmito. Então há uma negociação antes da transmissão, porque eu quero evitar a colisão. Porque se houver uma colisão, dificilmente eu consigo contornar ela. Tá? Então, o processo baseado em contenção, as principais características são essas. Ele é distribuído, não é um protocolo centralizado. As próprias estações decidem se transmitem ou não. Né? Sendo assim, tem o risco de colisão, mas se ocorre a colisão, o pessoal a tecnologia tenta contornar essa colisão. Já no acesso controlado, apenas uma estação transmite por cada vez, né? Os outros dispositivos têm que aguardar a vez deles. Né? Então, não tem colisão na rede. Tá? Esse método geralmente usa o que a gente chama de passagem de token. O que é o token? É um quadro que é especial. Quem está de posse desse quadro pode transmitir. Então, por exemplo, o quadro está com esse cara, a vez de transmissão está com ele. Esses dois aqui não participam, não podem transmitir. Se esse cara aqui transmitiu, ele vai passar o token na rede. A estação que pegar esse token pode transmitir. Então, isso evita colisão. Porque eu garanto que apenas uma estação vai transmitir por vez. Só que qual que é o problema dele? A rede pode ficar ociosa durante muito tempo. Imagina que esse cara aqui quer transmitir e o token está com esse. Mas esse aqui não tem nada para transmitir. Esse aqui também não tem nada para transmitir. Esse cara aqui podia estar transmitindo, mas ele não pode porque o quadro está com esse cara. Aí passa o quadro para esse cara. Ele também não tem nada para transmitir. Esse cara aqui esperando, ocioso. Só então, na hora que o quadro especial chega nele, ele pode transmitir. Né? Então, esse tipo de rede é o que a gente chama de rede de token, de passagem de token. Elas evitam colisão, mas em troca de um mau uso da rede. A rede não é utilizada da melhor forma. Foi um tipo de rede que foi desenvolvida, né, para chão de fábrica, se não me engano, foi a IBM e a Xerox, se não me engano. A IBM é certeza, a outra eu não me lembro, que criou esse tipo de rede para usar em chão de fábrica. Porque no chão de fábrica não podia ter colisão de forma alguma. Então era preferível a rede demorar mais do que ter colisão. Né? Que deu origem ao padrão 802.5, que é o token ring, e o 802.4, que é o token bus. Né? E o quadro, pessoal, é o seguinte, lembra que eu falei que o quadro ele tem um formato, né? Aqui. Ele tem um formatinho, que tem os dados de cabeçalho, tem o trailer, e ele leva as informações aqui no meio. Cada tecnologia tem o seu formato de quadro. Tá? Quando o ambiente é frágil, por exemplo, rede de longa distância, satélite, aí tem problema de delay, né, o atraso é maior, o meio é hostil e tudo mais, eu preciso de mais informações para efetuar a transmissão. Eu preciso que o quadro seja que haja um esforço maior para aquela transmissão, para que ela ocorra, porque ela passa por muitos problemas. Então, geralmente, esses quadros eles têm mais informações, são mais pesados, né? Mais pesados no sentido de conter mais dados, né? Para que a tecnologia consiga funcionar. Já no ambiente protegido, uma rede local, né? Uma rede de fibra óptica de alta velocidade, eu não preciso me preocupar muito, porque o meio por si só já é bem confiável. Então eu posso transmitir com menos informações no quadro, menos informações de controle. Né? Então a gente está falando, ó, em um ambiente frágil são necessários mais controles para segurar a entrega. Né? Então os campos do cabeçalho, do trailer, são maiores, eles aumentam à medida que mais informações de controle são necessárias. Já no ambiente protegido é o inverso. Né? Se eu estou num ambiente, numa rede local de alta velocidade, ambiente trabalhando com pequenas distâncias,
o ambiente por si só já é confiável, eu não preciso de muitas informações. E isso que determina, então, o que vem aqui no cabeçalho. Tá? Então, a informação é cabeçalho de redes locais cabeadas, tem lá as suas informações de controle. Os cabeçalhos de redes locais sem fio vão ter outras informações de controle, porque elas, o ambiente de uma rede sem fio é bem mais hostil do que uma rede cabeada. Tá? Então, cada tecnologia tem as suas informações aqui de quadro. E no material aí da Cisco, vocês vão ver especificamente, né, principalmente do quadro Ethernet, do quadro Wi-Fi, e, se não me engano, um quadro PPP, se não me engano. Tá? Então, geralmente tem um cabeçalho, que são as informações de controle, os dados e uma cauda aqui, né, que vai trabalhar com controle de erros. Tá? A gente tem os endereços de camada 2, que são os endereços físicos, né? A gente já falou disso na aula passada. Né? E esses endereços, o MAC address, eles são informações que vão aqui no cabeçalho. Tá? Então, geralmente vai endereço MAC de origem, endereço MAC de destino no quadro. Né? O trailer geralmente vem uma informação de controle de erro e um flag especial, uma sequência especial que indica que ali está acabando o quadro. Tá? Bom, pessoal, é isso. Né? Falar sobre os quadros era a última coisa que eu tinha para falar para vocês aqui. Como eu disse, essa aula, esse capítulo 4, né, ele foca bem nessa parte de camada de enlace. Tá? E tem muitos detalhes. É importante vocês seguirem no material. O trailer, Fernando, é o seguinte. Geralmente no trailer, ele vem com um checksum, que a gente chama, né? Que é um código que você consegue verificar através dele se conteve erro no quadro todo. Né? Então, por exemplo, o que a gente usa em redes locais é um código que a gente chama de CRC, que é controle de redundância cíclica. Então, é um algoritmo, né, que é o seguinte, lá na origem, quando você envia a informação, a ideia é a seguinte, ele faz uma conta usando todos os bits do quadro, e o resultado dessa conta, ele coloca no FCS, no trailer. Então, coloca esse valor lá. Isso é transmitido junto com o quadro. Beleza, é o trailer. Chegou no destino, o que acontece? O destino conhece o algoritmo. Ele faz a mesma conta usando todos os bits do quadro, ele vai ter o resultado. Ele compara o resultado dele com o resultado que veio no trailer. Se o resultado for o mesmo, o que subentende? Que o quadro é o mesmo. Porque se tivesse alguma alteração em algum bit, o resultado dele ia dar diferente. Entendeu? A ideia é basicamente esse. É um algoritmo que você faz uma conta usando todos os bits contidos no quadro, coloca esse resultado lá no trailer. Isso é enviado, bonitinho. Quando chega no destino, o destino faz a mesma coisa. Pega o quadro, usa a mesma conta, ele vai ter o resultado dele. Ele compara com o resultado que a origem colocou. Se for igual, eles estão falando do mesmo quadro. Quer dizer que não teve erro. Tá? Então, é uma das funcionalidades do trailer. Para corrigir erro, detectar erro no quadro. E outra coisa é uma sequência de fim de quadro. Porque é o seguinte, imagina, na camada física, o que passa pelo canal é só um fluxo de bits bruto. Não é verdade? Então, no canal vai passar alguma coisa desse tipo aqui, ó. Isso passa pelo canal. Agora, fala para mim, dentro desse fluxo aí, aonde começa e onde termina o quadro. Tem que ter uma marcação, não tem? Né? Então, outra ideia, né, que eu mostrei no slide dele, é de ter um indicador de fim de quadro. Tem um algoritmo também que é utilizado, uma técnica, né, que tem uma sequência que indica onde começa o quadro e outra sequência que indica onde termina o quadro. Por você perceber, ó, aqui começou um frame e aqui está terminando ele. Agora eu vou pegar o próximo. E assim por diante.
Deu para entender mais ou menos a ideia? Hein, Fernando? Eu consegui explicar mais ou menos para você? Porque o trailer é basicamente para controle de erro. E o controle de erro feito é dessa forma. Né? É dessa forma. É o seguinte, imagina que o quadro que você transmitiu, no trailer dele, foi um valor 5. Está contido no trailer o valor 5, que é o resultado de uma conta que foi feita usando todos os bits do quadro. Isso chega para você. Se você faz a mesma conta usando os bits do quadro e dá 5, é óbvio que não teve nenhuma alteração, né? Porque o resultado bateu. Agora, você faz a mesma conta usando os bits que você recebeu e dá 10, opa, era para dar 5, alguma coisa mudou aqui, né? Para fazer com que esse resultado mudasse. Então, ele sabe que teve erro, né? Então, o CRC, que é o que a gente usa na maioria das tecnologias aí, ele detecta 99,9988888% dos erros, né? É um algoritmo bem legal, trabalha com polinômios, né, em GF2, né? É bem legal. Qualquer dia eu posso apresentar aí para vocês. Pessoal, mais alguma dúvida? Podem ir perguntando aí, porque como eu disse, esse capítulo é bem teórico, então ele vai mostrar para vocês aí bastante coisa de quadro, formato, quais informações vão, né? Por isso que é importante vocês seguirem esse material. Bom, pessoal, então olha só. Vamos seguir o nosso cronograma e agora tem uma questão importante, né? Se vocês olharem o arquivo que eu mostrei para vocês aí, ó, a gente está aqui, né? Dia 3, aula teórica. E agora, vocês vão ter até o dia 23 para estudar o material desse capítulo e fazer o exame do capítulo 4. Tá? Por que esse período aqui é maior? É porque agora em julho a gente tem férias. Né? Então, eu, por exemplo, vou sair de férias na sexta-feira que vem e volto no dia 24, que é o nosso capítulo da internet. Certo? Então, eu vou habilitar para vocês agora aqui o exame do capítulo 4 até o dia 23/7. Pra quê, né, Gerson? Bobeira, né? Larga a mão disso. Não, mas assim, eu não vou estar totalmente. As férias é mais por conta dos cursos regulares que a gente tem mesmo. Eu vou estar respondendo e-mail e tudo mais. Não garanto que seja com a frequência que eu tenho respondido os e-mails de vocês, mas eu vou responder. Tá? Mas é bom que dá um tempo aí para vocês estudarem esse capítulo e fazerem o capítulo 4. E também, se outros colegas precisarem refazer algum exame, porque o pessoal perdeu, a gente abre de novo. Vixe, mas vocês estão pidoncha, mais 2 dias nesse capítulo 3. Uai, pessoal, vamos ver aí, a gente chega no acordo. Eu vou esperar finalizar, tá? Mas tentem fazer, se não der, aí, enfim, vamos ver aí, tá? Como vai ter esse período maior aí, vamos ver se a gente consegue seguir o cronograma, mas se for necessário, vocês me mandam um e-mail aí e a gente vê o que faz, ok? Vocês vão mandando e-mail aí, dependendo da quantidade do pessoal que mandar e-mail, a gente talvez abra uma exceção aí, mas não queria que a gente seguisse o cronograma, mas enfim.
Então, combinado, pessoal? Eu já vou abrir agora aqui o exame do capítulo 4 para vocês. Vai ficar aberto até o dia 23. E o nosso próximo encontro é no dia 24/7, que é uma segunda-feira, sobre o capítulo da Ethernet. Tranquilos? Combinados? E o áudio hoje, pessoal? Cortou ou hoje foi mais tranquilo? Hoje foi melhor? Ah, eu troquei a internet aqui, cara. Então fez efeito mesmo, viu? O pessoal não pode fazer propaganda não, cara. Tem que tá bom agora. Na verdade aqui é FTTB, né? Que é FTTB, Fiber to the Building. Porque aqui eu tô em condomínio, né? Então chega pra mim aqui no cabo de rede mesmo. Mas tá bom. Ficou show, cara. Tô curtindo aqui. Né? Beleza, gente? Tranquilo então? Mais alguma dúvida? Vocês querem perguntar mais alguma coisa? Não? Aí que bom. Então, como sempre acontece, eu vou já mandar processar aqui essa videoaula, assim ficar disponível, eu mando o link para vocês, com aquele prazinho aí. Tranquilo, gente. Se vocês quiserem criar um grupo aí para vocês discutirem entre vocês aí, fiquem à vontade, viu? Isso aí, vocês se organizem aí da maneira que vocês acharem melhor. Se precisar de ajuda para mediar isso daí, mandar um e-mail para todo mundo com algum número, alguma coisa, vocês me falam que eu ajudo vocês. Isso, beleza. Ó. Nan já se dispôs aí, vocês mandam e vocês criam um grupo, é legal. Trocando ideia. É verdade, Otávio. Pode ser também. Pode ser sim. Bom, pessoal, eu vou finalizando aqui então, certo? Vocês se organizem aí, fiquem à vontade. E a gente se encontra na próxima aula. Boas férias para todos aí. Valeu, pessoal. Até mais.